Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Este é o último culto da Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho no ano de 2020. O ano está encerrando e nós iniciaremos 2021 e não queremos fazer diferente, sem buscar a presença do Senhor, sem agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós e também reconhecer a grandeza do Senhor em nossas vidas. Como você pode ver, propositalmente eu escolhi gravar a direção do culto com esta camisa, porque há um tempo atrás nós fizemos uma série de mensagens cujo tema foi Eu Tenho Aprendido, e foi um ano de muitos aprendizados para nós, um ano bem diferente, é verdade, mas um ano de muito aprendizado. Bem, nós estamos dando início ao nosso culto, nosso último culto do ano 2020, e queremos engrandecer ao nome do Senhor, reconhecendo que temos aprendido a nos aproximar mais do Senhor e a certeza de que nós dependemos do Senhor para que tenhamos um ano de 2021 bem sucedido. Então, nós estamos iniciando o nosso culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá.
língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, 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 vem. Meu irmão, minha irmã, nessa hora eu quero convidar você a fechar os olhos, baixar a cabeça. Nós vamos falar com o nosso Pai Celestial. Deus bendito e eterno, obrigado. Essa deve ser a nossa expressão nessa hora. Obrigado por terminar este ano de 2020 podendo celebrar um culto de louvor e de adoração ao Senhor. Foi um ano bem diferente, é verdade. Tivemos muitos problemas, muitas dificuldades, enfrentamos lutas e desafios, mas em tudo isso, Pai, nós experimentamos a Tua companhia conosco. E por isso agradecemos, porque com o Senhor, como a Tua palavra mesmo nos diz, nós somos mais que vencedores. E confiados no Teu amor e na Tua graça, queremos declarar a nossa dependência do Senhor e também a nossa confiança de que o Senhor continuará conosco, certos de que o ano de 2021 será um ano melhor, será um ano em que desfrutaremos ainda mais do Teu favor, do Teu cuidado e da Tua companhia. Por isso que seja o Senhor a nos dirigir, a nos conduzir nestes momentos de louvor, de adoração e de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós leremos agora Romanos capítulo 8, os versículos de 28 a 39. A versão que trago aqui para a nossa leitura é a NVI, a Nova Versão Internacional. Romanos 8, de 28 a 39. Diz assim o texto sagrado: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação,
ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa do amor de Deus. E confiados neste amor, nessa promessa do Senhor, nós vamos louvar e bendizer o nosso Senhor, o nosso Salvador. Louvemos. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, teu amor que não para, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei,
Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Chegamos ao último culto do ano de 2020. E que ano, hein? Quantas lutas, quanta dificuldade. Temos aí a espera, o desejo por um novo ano. Diferente de todos os anos anteriores, nós não estamos reunidos na igreja, não começaremos esse ano juntos em oração, não teremos aquela deliciosa ceia já no primeiro dia do novo ano. Muita coisa mudou. Certamente tem sido um tempo muito difícil para todos nós. Mas nós contamos com a graça do Senhor. E pela oportunidade que Deus mesmo nos dá, podemos estar reunidos, mesmo que virtualmente, neste último dia do ano, para pensarmos e colocarmos o nosso coração à disposição do Senhor e assim ouvirmos a sua voz, o que Ele tem para nos ensinar para esse novo ano que se aproxima. Em algumas horas nós estaremos aí já em 2021. Bem, então para esse momento, Deus colocou no meu coração o texto de Jó, capítulo 42, versos de 1 a 6. Jó 42, versos de 1 a 6. O texto vai estar projetado aí, ok? Eu vou fazer a leitura e gostaria que você acompanhasse. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu gostaria de convidar você, então, a orar nesse momento comigo, para que possamos pedir a orientação do Senhor. Maravilhoso, bom Deus, estamos diante de Tua Palavra, e o nosso desejo é aprender com ela, ser transformado por ela e, com tudo isso, glorificar o Senhor. Ajuda-nos a fazer Tua vontade, tem misericórdia de nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de começar contando algo pessoal, e particular. Durante a nossa vida, eu e Rosinha sempre quisemos viajar, Como diz a música, sonhar não custa nada. E aí, quando casamos, sempre estabelecemos o desejo de todo ano fazer uma viagem, conhecer um lugar. Sonhar, a gente sonha para tudo quanto é lugar, A gente sonha para os lugares mais caros do mundo. Ir é que a gente não conseguiu ir. Mas sonhar é maravilhoso. Mas a gente conheceu muitos lugares bacanas, bonitos, durante a nossa vida enquanto casal, Até hoje. E certamente Deus tem outros lugares lindos e maravilhosos para que possamos conhecer. O Brasil está cheio deles. Esse ano, em especial, nós não conseguimos viajar para lugar nenhum. E quando eu falo nós, não estou falando de mim e da Rosinha, estou falando também de você, da sua família. Nós tivemos que ficar a maior parte do tempo em casa. Alguns, pela condição do trabalho, não ficaram apenas em isolamento, tiveram que sair de casa, mas nada muito longe. O máximo que algumas famílias conseguiram fazer ainda foi visitar a casa de alguns parentes, mas isso também uma situação bem complicada e difícil, com muita preocupação em muitos casos para não colocar a vida dos familiares em risco. Por isso, como nesse ano a gente não conseguiu viajar e fazer um monte de coisa, eu lembrei das viagens que fiz. E vasculhando lá os meus arquivos de foto, eu gostaria de mostrar para você agora uma foto de uma viagem que fizemos há 7 anos atrás, quase 8 anos atrás. O Guilherme tinha 1 ano, a Ana Júlia tinha 3. Nós fomos a Salvador. E tá aí a foto, Não fica reparando como é que o pastor tá mais gordinho. Esquece isso aí, irmão, que isso aí não é de Deus, não. Eu quero que você apenas olhe a foto, a alegria, Estávamos no hotel e no hotel tinha uma máquina que a gente tirava foto digital, ela fazia essas molduras aí, tinha uma moldura de uma baiana, tinha várias molduras de coqueiro,
E as crianças, toda hora que nós descíamos e passávamos pela recepção, elas queriam que a gente tirasse uma nova foto nessa máquina. Bem, lembrando então dessa viagem a Salvador, um lugar maravilhoso, os baianos são maravilhosos e agradecemos muito a Deus por aquele tempo que passamos ali. Eu fiquei lembrando de tantos outros lugares que a gente já conheceu. Mas é curioso o uso da palavra conhecer, porque, na verdade, a gente passou por determinados lugares, a gente não conheceu determinados lugares. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas o que acontece é que nem o Rio de Janeiro eu posso dizer que conheço tantos lugares no Rio de Janeiro, eu nunca fui, nunca estive, né? Certamente nem todas as praias do Rio de Janeiro eu conheço. Existem muitas, dezenas, talvez centenas de praias que eu nunca tenha ido. Ilhas e ilhas no Rio de Janeiro que eu desconheça completamente. Lugares paradisíacos, pontos turísticos até muito famosos, mas que talvez eu e você não conheçamos. Então, mesmo que a gente more numa cidade que a gente diga que é nossa, e a gente diga que é carioca e conheça o Rio de Janeiro, na verdade o que a gente descobre é que não conhece assim muito bem. A gente vive nelas, passa por elas, mas talvez o nosso conhecimento seja muito superficial. Por que estou falando essa questão de conhecimento? Porque quero trazer para a perspectiva do relacionamento com Deus. Da mesma forma que a gente viaja para alguns lugares, né, conhece pontos turísticos e acha que a partir daquele momento conhece alguns lugares, e a gente está se enganando porque na verdade não conhece, nem a cultura de um ambiente a gente conhece. É muito diferente quando você chega num lugar e vai em pontos turísticos, porque são locais preparados para turistas. Às vezes, na realidade do dia a dia dos moradores, não tem nada daquilo, é só uma coisa feita para turista tirar foto, turista ter uma visão sobre a cultura, mas o dia a dia de alguém que mora ali é muito diferente, né? A comida é outra, a postura é outra, a rotina é outra. Só que, enquanto turistas, nós temos uma visão muito superficial. Então, trazendo isso para o relacionamento com Deus, o relacionamento com Deus, ele pode também se passar como se fosse uma viagem para o lugar turista. Tem gente que simplesmente tem algum tipo de experiência com Deus e acha que conhece Deus por causa disso, né? Na verdade, foi como uma viagem de férias ou um passeio no final de semana. Foi maravilhoso, foi inesquecível, mas foi, ao mesmo tempo, superficial. Talvez, para alguns, a viagem, né, desse relacionamento com Deus seja como um estágio, né, uma temporada fora em outro país, ou seja, você passou alguns meses, você teve algum tipo de experiência, mas essa experiência também acaba. E para outros, o relacionamento com Deus, e aí sim eu quero destacar como estágio ideal, é muito mais do que uma simples viagem. É algo do dia a dia, é morar com, é estar lá todo dia, é conhecer, é estar junto, é saber as opiniões. Não é só passar, fazer uma passagem, né? Eu passei por ali, eu conheci de passagem, ou eu fiz uma viagem de curto prazo, ou até mesmo uma viagem de longo prazo. Não, tem que ser algo para a vida toda. E quando a gente olha para o texto de Jó, é muito interessante perceber isso. Porque num primeiro momento, pode parecer que a vida de Jó era de um homem que conhecia profundamente Deus. Mas já adiantando, você sabe muito bem que Jó, ao final de sua vida, foi o texto que lemos, disse que conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os olhos estavam vendo, né, as maravilhas de Deus. Então o que a gente pode observar com isso? Jó, mesmo já desenvolvendo um grande e profundo relacionamento com Deus, percebeu que esse relacionamento tinha muitos aspectos a serem ainda descobertos, a serem conhecidos. E isso é maravilhoso. Não importa quantos anos você tenha com Cristo Jesus em sua caminhada, há sempre muita coisa a aprender. Então eu queria passar com você
os olhos assim nesse texto de Jó 42 e mostrar e perceber junto com você como a gente pode crescer nesse relacionamento com Deus e como isso pode transformar a nossa percepção para a chegada do ano de 2021, ok? Antes da gente chegar em Jó 42, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e perceber lá no capítulo 1 de Jó, quem era Jó? Jó, capítulo 1, o versículo 13. Versículo 13 não, a partir do versículo 1 mesmo. Diz que existia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, homem temente a Deus e que se desviava do mal. Então a vida de Jó estava muito bem, obrigado. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Jó era um homem muito rico, ele tinha realmente coisas grandiosas, materiais, mas não era isso que prendia Jó. Jó era um homem também muito temente a Deus. Diz o texto, a partir do versículo 2, né, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Então ele tinha 10 filhos. E ele possuía muitos recursos. O versículo 3 vai destacar isso. Ele era homem rico. E Jó constantemente orava por seus filhos, por sua família. Ele, inclusive, pedia perdão a Deus por pecados que talvez os seus filhos tivessem cometido. Daí a gente consegue perceber o temor que existia no coração de Jó. Jó era homem realmente que queria agradar a Deus. Então a vida dele estava muito boa, eu queria que você percebesse isso. Vida muito boa. Mas, de repente, por uma situação que o texto diz, né, que era para mostrar a Satanás que Jó não temia a Deus em vão, ou seja, ele não temia a Deus porque ele era um homem rico, ele não temia a Deus porque a vida dele estava muito bem. Deus decide tirar dele tudo o que ele tem. Então, a partir do versículo 13 agora, do capítulo 1, Jó vai perdendo gradativamente, mas de forma muito rápida, tudo que ele tem. A perda, né? Então, o versículo 13 diz que está lá, os filhos estavam reunidos na casa do irmão primogênito, e aí diz, o primeiro mensageiro diz que os bois morreram, as jumentas também, mataram os servos às espadas, depois queimaram as ovelhas, né? E aí perda após perda, depois foram os camelos, mataram também os servos, e por último, Jó perdeu seus 10 filhos. E este é o início de um momento muito difícil na vida de Jó, um momento de perda, um momento de sofrimento. Ele rasga suas vestes, num texto que a gente conhece, né? Jó, ainda no momento de muita dor e sofrimento, ele diz que seus filhos pertenciam a Deus, tudo que ele tinha pertencia a Deus. Então o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esta é uma frase que talvez você já tenha ouvido muitas vezes. É uma frase que foi dita por Jó no reconhecimento do poder de Deus sobre a vida dele. Só que o declínio, né, de Jó, na perspectiva humana, né, vamos falar assim, ele estava muito bem, muito rico, com tudo muito bem, contas pagas, tudo funcionando bem, filhos com saúde, de repente, ladeira abaixo. Ele perde bens, perde os animais, perde os filhos e perde a saúde também. Jó fica profundamente doente. O texto diz que ele tem que pegar cacos de telha e raspar a sua pele, porque tem úlceras nessa pele e essas úlceras inflamam. Então ele fica realmente num estado de calamidade, um estado horrível de saúde, um estado emocional muito abalado. Chega ao ponto de Jó começar a refletir sobre o que ele tinha feito, né? O que estava errado. E ele começa a pensar, e ele diz assim, eu tenho feito tudo o que eu posso para agradar a Deus. A mulher de Jó vira para ele e pede para que ele amaldiçoasse o dia do seu nascimento e morresse. Ou seja, as coisas ficam muito difíceis, aparecem amigos que vão lançar culpa sobre Jó, dizendo que tudo que estava acontecendo era um momento para ele refletir sobre o pecado. Então, a perspectiva da vida de Jó mudou muito, de uma hora para outra. Estava tudo bem e ficou tudo muito mal, muito difícil.
A vida de Jó e essa perspectiva que eu estou falando me lembra muito do ano de 2020, né? Parecia que estava tudo bem. Quantos planos você fez para 2020? Eu posso dizer que eu fiz vários, irmãos. Eu fiz vários. Vários. Eu não consegui realizar praticamente nenhum. Porque o ano mudou, as dificuldades apareceram, as questões surgiram e a gente precisou lidar com a pandemia. Tudo se tornou muito difícil. Mas olhando para o texto então de Jó 42, eu me deparo com o versículo 2, eu vou projetar aí e peço que você esteja olhando para ele como eu estou olhando agora, né? O texto diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Por mais duro que isso possa parecer, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Em contrapartida, os meus planos podem ser 100% frustrados. Então eu quero que você perceba isso, né? A realidade na vida de Jó é muito próxima dessa reflexão que também estamos fazendo a partir do ano que vivemos. Os nossos planos foram frustrados. Com certeza Jó tinha outros planos, né? Para os seus filhos, para os seus bens. Ele tinha outros planos para a sua família. Mas Jó se deparou com a frustração dos seus próprios planos. E a partir desse momento ele chega à conclusão de que os planos de Deus não podem ser frustrados. Por mais duros que eles possam parecer para mim, eles não podem ser frustrados. Estava nos planos de Deus tirar tudo que Jó tinha, tirar os seus filhos e deixá-lo nessa condição. Jó percebeu com clareza que não podia lutar contra isso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. A questão é como a gente recebe esses planos de Deus. Eu posso simplesmente acreditar na soberania de Deus, e eu acredito nela, mas aceitar a soberania de Deus é algo bem diferente. Eu posso crer que Deus tem poder para tirar tudo aquilo que é meu, que eu acho que é meu, que na verdade é dele, mas a verdade é que eu posso lutar contra isso. Então, percebeu como parece contraditório? Eu posso crer na soberania, mas posso não confiar e viver a partir dessa soberania. No sentido de lutar contra, como se fosse algo que eu não aprovo, não queria. Isso me faz lembrar de um outro personagem bíblico, né? Asaf. O Salmo 73, versos 21 e 22 são muito marcantes para mim e trazem uma palavra que me faz pensar muito, né? Asaf estava muito frustrado com tudo que estava acontecendo na sua vida. Sabe por quê? Porque o próprio Salmo 73 diz que ele olhava para o lado e via todo mundo prosperando. Inclusive aqueles que fazem mal a Deus. Faziam mal a Deus, aqueles que caminhavam contra a vontade de Deus. Aí quando o Asaf olha para a sua própria vida, ele diz assim: Senhor, eu tenho feito tudo certo. E para mim está dando tudo errado. Então, Asaf fala muita coisa das quais ele sente são reais, mas que são pecado. Ele abre o coração numa atitude de desabafar, mas ele, na verdade, está completamente insatisfeito com aquilo que tem acontecido. Só que no final, no versículo 21 e 22, certamente convencido pelo Espírito Santo de Deus, Asaf diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. O que Asaf está dizendo é que no ímpeto da minha raiva, da minha angústia, da minha inveja, da minha insensatez, eu falei coisas das quais me arrependo. Porque Asaf estava lidando com a frustração. Assim como Jó teve que lidar com a frustração, assim como eu e você temos que lidar com a frustração. Muitas vezes Deus coloca diante de nós situações das quais a gente não quer viver. E, se possível, a gente queria passar longe delas. Podemos lembrar de outro personagem, muito conhecido também, Jonas. Você sabe que Jonas não queria ir para Nínive. Ele queria estar longe de Nínive. E o plano de Deus, como não poderia ser frustrado, fez com que Jonas chegasse lá a Nínive
vomitado por um peixe, isso mesmo, vomitado por um peixe. Jonas tenta tirar a própria vida, ele manda que joguem ele ao mar. Ele acha que vai morrer, mas os planos de Deus não podiam ser frustrados. Jonas é engolido por um grande peixe e esse peixe vomita Jonas na praia de Nínive. É duro pensar que Deus vai nos levar para um lugar, mesmo com dureza, com sofrimento, mesmo que eu não queira. Muitas vezes a gente usa esse argumento da felicidade, né? Deus não quer que eu seja feliz, ou Deus não quer que eu seja infeliz, Deus quer que eu seja feliz. Só que, irmãos, com toda sinceridade, a gente precisa não apenas estar convencido da soberania de Deus, a gente precisa começar a lidar com essa soberania de Deus de ponto que a gente creia e viva a partir dela e esteja feliz com o fato de que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas Jó continua dizendo aí no versículo 3, ele diz assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Quando Jó, então, vive toda aquela situação, e agora ele está falando de um momento já pós-sofrimento, né? Seus filhos já tinham partido há bastante tempo, sua saúde já estava sendo recuperada, porque Deus estava tratando ele, né? Podemos dizer que ele já estava recuperado, porque os versículos seguintes vão dizer que ele teve sua família completamente restituída, Deus deu outros filhos para Jó. É claro que aqueles que morreram ficam na memória, né? São filhos, certamente gravaram no coração de Jó uma memória muito especial. Então, nesse momento aqui no versículo 3, a gente percebe que Jó, ele olha para trás e percebe que a visão que ele teve de tudo o que aconteceu, no todo não foi uma visão saudável. Ele mesmo diz isso, eu não estou julgando. Ele diz que falou de coisas que não entendia. Ou seja, em algum momento, de alguma forma, Jó olhou para trás e reclamou, questionou, perguntou o porquê, não entendeu, se manteve como insatisfeito. Essa é a própria análise de Jó. Só que quando ele olha também para trás, ele percebe assim, por que eu tive essa atitude? É porque tudo aquilo que aconteceu era maravilhoso demais para mim. Maravilhoso demais para mim. E essa expressão, coisas maravilhosas demais para mim, me faz pensar em dois significados, para mim, são curiosos. O primeiro é o desenvolvimento de temor, né? Quando você está diante de uma coisa maravilhosa demais, é uma coisa que provoca assombro, né? Aquilo que você olha e diz assim, caramba, eu nunca vi uma coisa assim. Então você abaixa a cabeça no sentido de temor, você fica assustado com tanta beleza, com tanta santidade. Uma coisa maravilhosa demais. Mas, por outro lado, a percepção de uma coisa maravilhosa demais nos leva a um ato contemplativo. Ou seja, né, de simplesmente ficar olhando mesmo e perceber em tudo o cuidado de Deus. É um olhar diferente, é um olhar atento, é um olhar cuidadoso. Nesse ano nós passamos, então estamos passando ainda por essa situação, né? E nós nos assombramos com coisas maravilhosas demais para mim. Eu não estou falando de coisas simplesmente são muito boas, maravilhosas no sentido de coisas assustadoras, coisas que nos trazem assombro, coisas que a gente não esperava, coisas que mexeram mesmo com sentimentos muito profundos. Então, quando a gente fala de coisas maravilhosas, não significa apenas que elas são lindas e fizeram muito bem. Coisas maravilhosas no sentido de serem muito maiores do que qualquer coisa que eu pudesse pensar. Esse ano nos fez olhar dessa forma. E, por outro lado, esse ano também exige de nós um olhar contemplativo, de percepção de o que a mão de Deus fez em tudo isso, né? O que Deus fez, como foi o mover de Deus em todo esse ano. Jó, então, continua, e agora no versículo 5, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
muitas vezes a gente fala de coisas porque ouviu, porque alguém disse que é assim, como eu falei lá no início, né? Às vezes a gente fala de algum lugar e a gente diz assim, os cariocas são assim, os baianos são assado, o pessoal do Rio Grande do Sul é assim, o pessoal de Manaus é assim, o pessoal de Brasília é assim. Mas é muito limitada a nossa visão para dizermos isso, né? Nós muitas vezes dizemos isso baseado no que ouvimos, não no que vemos, não numa experiência pessoal. E trazendo, né, tudo isso, este ano de forma muito particular, nos fez experimentar um cuidado de Deus que cada um de nós pôde não apenas ouvir os outros, mas ver e testemunhar. Esteve escancarado diante de todos os nossos olhos, né? Diante de todas as pessoas do mundo, o poder de Deus. Então, quando a gente traz isso para um relacionamento com Deus, para uma experiência com Deus, para a palavra de Deus, significa que eu posso me aproximar de Deus de muitas formas, né? Eu posso conhecê-lo a partir de uma visão moralista, eu posso conhecê-lo a partir da visão teológica, eu posso conhecê-lo a partir da história. Então, o meu olhar sobre Deus pode ser muito parcial. É isso que Jó está querendo dizer. Antes eu te conhecia só de ouvir, ou seja, faltava um pedaço, era só parte, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo é que a visão parcial dele existia, mas agora ele tem uma visão completa, ele tem uma experiência, ele tem um relacionamento, não é só de passagem, né? Ele conseguiu perceber Deus em tudo isso. Só que aí chegamos ao versículo 6, que para mim é o ponto-chave. E é neste verso que eu gostaria que você prestasse muita atenção. É claro que você já prestou atenção até aqui, mas eu quero que você prestasse bastante atenção. Porque é nesse verso que nós vamos encerrar a nossa fala e é nesse verso que está o maior desafio prático para mim para o ano de 2021 e eu quero compartilhar com você e espero que seja também um grande desafio. O verso 6 diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Orgulho é talvez o grande problema do ser humano. O reverendo Tim Keller chama o orgulho de o grande pecado da humanidade. O nosso olhar é piedoso demais, mas ao mesmo tempo orgulhoso demais. Piedoso demais porque nós não conseguimos perceber o nosso orgulho em muitas situações, como ficamos feridos, chateados, entristecidos e como isso tão simplesmente aponta para o nosso orgulho. Achamos que temos alguma coisa, que somos donos de alguma coisa. Por mais que ao mesmo tempo a gente diga que acredita na soberania de Deus e no poder de Deus, a gente fica ferido como uma criança que perde um brinquedo. A gente fica chateado porque Deus tirou alguma coisa que a gente entendia que era nossa. E aí a gente olha para a Bíblia e percebe que quem se aproxima de Cristo, né, e do Evangelho, é confrontado imediatamente com essa questão do orgulho. Jó era homem íntegro e justo. Ele era visto assim, certamente ele entendia no seu coração. Mas ele perdeu tudo e como isso o feriu. Quando Jó encerra sua fala dizendo que se abomina, perceba bem, ele diz, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele aponta essa abominação para ele mesmo, porque ele está dizendo que, de alguma forma, o seu olhar sobre ele também era um olhar orgulhoso e vaidoso. De alguma forma, também ele olha para a sua vida e percebe que não merecia viver o que viveu. De alguma forma, Jó também está reconhecendo de que passar por tudo aquilo foi uma coisa que ele não entendeu o propósito de Deus. Mas tudo isso que ele viveu fez quebrar o orgulho que tinha no seu coração. E trazendo isso para nós, irmãos, talvez o ano de 2020 tenha sido um ano muito importante para quebrar o nosso orgulho.
Quantas coisas nós pudemos fazer antes de 2020 e não fizemos. Fomos orgulhosos, deixamos para amanhã. E aí Deus quebrou o nosso orgulho, mostrando-nos que nem sair de casa era possível. Mostrando que nada poderia impedir o avanço do vírus. Nada poderia impedir o avanço do vírus. Mostrando-nos de que as nossas armas, a nossa tecnologia, de que as nossas ferramentas eram inúteis diante de um inimigo invisível. Como não quebrar o orgulho e perceber que o nosso sustento nunca veio simplesmente do nosso trabalho, porque estivemos num país que foi literalmente quebrado pelas dificuldades econômicas. Mas ainda assim, diante de tanta dificuldade, você e eu fomos sustentados por Deus. Como não quebrar o orgulho ao perceber que Deus cuidou da nossa saúde, cuidou da nossa família, cuidou de todas as situações, cuidou de nossa comunidade? Será que você tem percebido tudo isso e você tem sido quebrantado do orgulho? Ou você está entrando ainda no ano de 2021 ainda mais orgulhoso, mais do que em 2020? O ano de 2020 realmente nos fez experimentar em parte aquilo que Jó viveu, e quero falar em parte mesmo, mas uma parte muito pequena, no sentido de que todos nós fomos quebrados por algo que realmente nos fez repensar a nossa atitude de vida. É exatamente por isso que eu e Robério, no dia de hoje, estamos aqui dirigindo e pregando o culto com a camisa Eu Tenho Aprendido. Porque essa é a maior lição que queremos que você pense e que nós já temos pensado e queremos compartilhar com você. Nós estamos falando de uma mudança de vida, de uma mudança de perspectiva. Será que, enquanto crentes em Cristo Jesus, nós somos quebrantados mesmo por toda essa dificuldade? Será que a nossa atitude foi como a de Jó, de nos abominar e nos arrepender no pó e na cinza e de jogarmos realmente todo o nosso orgulho no chão e pedirmos a Deus por uma vida diferente, ou simplesmente tentamos nos readaptar? Porque readaptar, irmãos, é a palavra que eu mais ouço. Precisamos ser empreendedores, inovadores e tudo mais. Mas toda essa atitude, por mais positiva que seja, ela às vezes nos faz ignorar que há coisas que precisamos mudar, há coisas que precisamos deixar em 2020 mesmo, há coisas que precisamos abandonar, há coisas que não podemos levar adiante. O convite do texto, para mim, é um convite de quebrantamento. E esta é a mensagem que quero deixar para você nesta noite. Um convite ao quebrantamento. Pedir que, de alguma forma, você pare agora alguns instantes, e esse é o desafio prático, e que você olhe para trás, para tudo que aconteceu neste ano. Por mais que você tenha começado este ano como Jó, como um homem, uma mulher, justo, íntegro, temente a Deus, e por mais que você tenha vivido nesse ano todas essas dificuldades, que o seu olhar agora seja de quebrantamento e de percepção de que, no fundo, Deus te deu a oportunidade de você conhecê-lo mais de perto, pessoalmente, não como uma viagem de passagem, não como um turista, mas como alguém que realmente se relaciona com ele de forma profunda. Esse é o meu desejo para você, para o ano de 2021, para o ano de 2022 e para todos os anos, mas a começar de agora. Que você não tenha uma experiência com Deus apenas de passagem, que você tenha uma experiência com Deus como alguém que o conhece de verdade, não só de ouvir, mas de vê-lo, de estar com ele, de senti-lo, de conhecê-lo com profundidade. Bem, se você, como eu, foi quebrantado por todo esse ano, é hora de nos abominarmos e de nos arrependermos no pó e na cinza. É claro que esta é uma fala que não exige que você vá agora e pegue um pouco de cinza e jogue em sua cabeça. É uma atitude que Deus espera de nós. Então quero convidar você a orar e falar com Deus sobre essa perspectiva. Que este ano tenha sido um ano de lições profundas e que isso mude você em 2021. Que tal então agora você gastar uns minutinhos e assumir compromissos a partir daquilo que viveu em 2020? Que tal pegar um papel mesmo? Tenha um tempinho, pegue um papel, uma caneta, pegue seu celular
e coloque objetivos para 2021. Mas eu estou falando de objetivos com Deus. Não estou falando de objetivos profissionais, pessoais, como estudar isso, fazer aquilo, ler um livro. Não. Estou falando de objetivos com Deus. O que muda no seu relacionamento com Deus em 2021 a partir de tudo que você viveu em 2020? Bem, fica aqui este desafio e eu quero orar por você nesse momento. Vamos fazer isso? Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Maravilhoso e bom Deus, assim como Jó aprendeu diante da dificuldade, essa é a nossa oração. Este ano não foi fácil, foi um ano muito difícil, mas em tudo conseguimos perceber coisas maravilhosas demais para nós. Coisas de fato que não conseguimos entender. Tudo isso nos assustou, nos assombrou, também desenvolveu temor em nosso coração. E de alguma forma, Pai, chegamos ao último dia deste ano pedindo ao Senhor por quebrantamento, por misericórdia, pedindo ao Senhor por arrependimento, para que a nossa atitude nesse novo ano que se inicia seja diferente. Ajuda-nos a pensar na nossa postura como discípulos do Senhor Jesus, como crentes, como aqueles que devem levar ao mundo a luz, o sal, que é a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos a pensar e como agir diferente. Pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas que cometemos muitas e muitas vezes durante esse ano. E olhando para trás agora, nos arrependemos muitas vezes do que falamos, do que pensamos, como agimos e principalmente aquilo que deixamos de fazer. Mas queremos fazer diferente. Ajuda-nos a então ser diferente, a pensar diferente e a glorificar o Senhor em tudo. Tem misericórdia de nós, Pai, neste novo ano. É em nome de Jesus que nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o ano de 2021 não seja simplesmente diferente. Afinal, as notícias que temos aí pela frente é que ainda será um ano de muitos desafios. O ano de 2021 pode trazer os mesmos desafios que trouxe em 2020, mas que a gente esteja melhor preparado para enfrentar o ano de 2021. Que haja mais maturidade, mais sabedoria e uma postura diferente de quebrantamento diante de tudo aquilo que já aprendemos. Bem, diante de tudo isso, eu desejo então a você um feliz ano novo, que Deus te abençoe e nos vemos já no primeiro domingo de janeiro no culto lá na Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho. Será presencial, se assim Deus nos possibilitar, né? Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto. Eu quero agradecer a você que participou conosco, agradecer também a presença dos visitantes, né, que participam constantemente aí das nossas atividades, às vezes presencialmente, quando é possível, às vezes pela internet, como é o nosso caso hoje. Agradecer a você, dizer que o nosso desejo é que você tenha um bom ano novo na presença do Senhor e que 2021 seja um ano repleto de muitas realizações na presença do Senhor. Nós vamos orar e receber a bênção do Senhor e em seguida encerraremos o nosso culto, a transmissão do nosso culto, ok? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, reconhecendo, Pai, a grandeza do Senhor, que reina sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar e sobre tudo o que neles há, como a Tua palavra mesmo nos diz. E queremos também que o Senhor reine sobre as nossas vidas, nos mostrando, Pai, que ainda que circunstâncias não sejam modificadas, que ainda que as coisas não aconteçam conforme nós gostaríamos que elas acontecessem, certamente gostaríamos de ter o último culto do ano presencialmente e ter momentos com irmãos, amigos, momentos de comunhão, poder se aproximar das pessoas, abraçá-las, e nada disso pode acontecer hoje por conta do período tão complicado que vivemos. Mas ainda que
vivamos isso e que as circunstâncias não sejam modificadas, Pai. Nós queremos agradecer e engrandecer ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é a fonte do nosso sustento, reconhecendo que o Senhor continua conduzindo a história e continua cuidando de cada um de nós. Por isso, Pai, ajuda-nos para que o nosso coração sempre esteja inclinado ao Senhor e que diante das tempestades a gente olhe para o Senhor e perceba que o Senhor está no barco. Dá-nos a graça de vivermos em comunhão contigo durante todo este ano de 2021, que todos os nossos movimentos e ações sejam para se aproximar do Senhor, sejam para ter mais comunhão contigo, para buscar o crescimento e a graça em Cristo Jesus, para ajudar as pessoas, para se aproximar das pessoas, para abençoar a vida daqueles que carecem da nossa ajuda. Te pedimos isso, Pai, e agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nós durante o ano de 2020 e certos também de que o Senhor continuará a cuidar de cada um de nós durante o ano de 2021. Nós oramos e agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, povo de Deus, recebei a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, que o amor infinito e imutável de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo repouse sobre você, sobre sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você descanse no Senhor. Um abração. Feliz ano.